Então, pessoal, vamos aqui para a nossa aula de física de hoje. E hoje nós iremos aqui para o capítulo 4, que é o movimento uniformemente variado. Então, aqui vocês já podem ver que tem um menino jogando uma bolinha para cima, né? E essa bolinha vocês podem observar perfeitamente que este espaço aqui, ó, né, é diferente desse, tá bom? Ó, aqui já tem só um pouquinho. Então, hoje nós iremos abordar esse conceito, movimento uniformemente variado. O livro que estamos adotando é esse daqui do lado, tá bom? Então, as figuras que irão aparecer, textos, alguns pedaços ou algumas frases foram tiradas deste livro. Pois bem, então vamos só recapitular aqui, ó. Na física, nós temos esses dois tipos de movimento, né? Que é o movimento uniforme, que é aquele onde a velocidade é constante e diferente de zero, e ele não tem aceleração, ou seja, a aceleração dele é zero. Pronto. Vimos tudo bonitinho, vimos a equação. O outro tipo de movimento é o uniformemente variado. Aí veja, ó, a velocidade varia. Então a velocidade aqui era constante, a velocidade varia. E a aceleração é constante e diferente de zero. Tá certo? Tá aqui, ó. Então, agora, nosso movimento irá ter a aceleração, certo? Irá ter aceleração. Aí, recapitulando, ó, para se calcular a velocidade é ΔS sobre ΔT, e para se calcular a aceleração é ΔV sobre ΔT. Veja que são coisas diferentes, ó. Aqui é velocidade média, aqui é aceleração média. Nós vimos toda essa parte aqui, vimos que daqui, né, sai a função horária do movimento uniforme, que é o S igual a S0 mais, né, mais o V vezes o T. É muito fácil você ver isso, né, porque ΔS é um S menos um S inicial e T é um T menos um T inicial. E o T0 é na origem, tá bom? Pois bem, vimos isso, calculamos, fizemos as atividades de gráficos, né? E agora vamos para o movimento uniformemente variado. Ó, então aqui eu já coloco duas imagens para vocês perceberem a diferença, né? Veja, o movimento, ó, classificação dos movimentos. Lógico que como eu passei no slide anterior e disse que um é uniforme e o outro é variado, lógico que aqui, se eu lhe perguntasse, você já iria logo dizer que essa primeira figura aqui, ó, representa o movimento retilíneo uniforme. Pessoal, por que é retilíneo, certo? Porque aqui nós estamos considerando uma reta. Então, o movimento, de forma geral, ele é movimento uniforme ou movimento, ó, ou movimento uniformemente variado. Mas vocês notam que algumas vezes aparece essa letra aqui, ó, o R. O R é só para dizer como é a trajetória, que é o reto, né? Retilíneo, tá bom? Porque também tem o movimento circular uniforme, tá bom? Então, de forma geral, a gente fala só assim, ó, movimento uniformemente variado. Se for numa reta, acrescenta um R. Só isso. Não tem nada para complicar. Aí veja, ó, você já observou aqui que essas distâncias são todas iguais, ó. Tá vendo aí, ó? Essas distâncias aqui, ó, são todas iguais. Quando você olha para o movimento variado, você observa que essas distâncias ó, são diferentes, ó. Olha aí, ó. Olha o tamanho dessa, ó. Ó, tá certo? Olha onde ele vai estar no próximo tempo. Então, veja, ó, perceba. No movimento uniforme, eu já tenho uma primeira informação importantíssima. No movimento uniforme,
os espaços, né? Ó, as variações de espaço, elas são iguais, ó. Tá certo? Ó? As variações de espaço são iguais, ó. Ok? No variado, isso não acontece, né? Isso não acontece, ó. Aqui é diferente, aqui é diferente, aqui é diferente. Então, a primeira coisa é você anotar, tá bom? Outra coisa também importante, ó. Veja que embora ele esteja se deslocando, né? Os mesmos intervalos de espaço, ele está indo para frente, ó. Porque tem aluno que acha assim, se a velocidade permanece constante, né? Vou colocar aqui. Se a velocidade permanece constante, ele não está saindo do lugar. Não, não é isso não. Veja, ó, que ele está com velocidade constante e está saindo do lugar. Aqui não, ó. Aqui a velocidade, ele tem velocidade, mas ela não é mais constante. Ela é o quê? Variável, certo? Como no slide anterior, ó. Velocidade ela... Como? Porque ele fica assim, acelera. Ele fica indo mais rápido, devagar. Aí fica mudando a velocidade. Isso, porque agora vai aparecer o fator o quê, professor? Exatamente, ó, vai aparecer o fator aceleração. Aceleração, vejam, a aceleração, ó, depende do V. A velocidade, ó, depende do V. Então, veja como é fácil nós deduzirmos nossas próprias equações, ó. Veja como é fácil, ó. Certo? Veja como é fácil. No movimento uniforme, ó, eu tinha a velocidade, o espaço dividido pelo tempo. Ó. Aí quem é que permanece constante? Ó? O V. Quem é que está mudando? O ΔS. Agora vai ser assim, ó. Quem é que permanece constante? É o A. Não é mais o V, ó, porque o V vai mudar. E agora quem vai permanecer constante é o V, ó. Tá certo? Ó? Tá bom? Ou quem vai permanecer constante é o A. O V vai mudar. Professor, por que é que o V vai mudar agora? Porque o espaço está mudando. Se o espaço está mudando, ó, a velocidade muda, varia, né? Se o espaço não permanece mais o mesmo. Então, essa imagem aqui é só para você observar a diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Ó. Olha aí, ó, espaços iguais, ó. Certo? Aqui não, ó. Veja, ó, espaços diferentes, ó. Bom? Pois bem, então vamos classificar de forma bem bonitinha, para você colocar aí nas suas anotações, classificando de forma bem organizada. O que seria este movimento? Ó, então, é aquele em que o móvel sofre iguais variações de velocidade em iguais intervalos de tempo, ou seja, o movimento possui aceleração escalar constante e não nula, tá certo? Então agora quem varia, né? Quem varia igualmente é a velocidade, ó, certo? É a velocidade. O espaço ele não vai mais permanecer constante. Aí a dúvida, professor, como é que pode? Como é que ele está mudando aqui de espaço e essa velocidade vai permanecer constante? Ou vai variar da mesma forma? Vai permanecer constante? Não. Vai sofrer variações iguais em intervalo de tempo. É assim, ó. Embora a velocidade esteja variando, ela vai sempre variar nos mesmos intervalos, certo? Ela é diferente instantaneamente, ó. A velocidade instantânea aqui, que eu vou chamar de 1, é diferente da velocidade instantânea no tempo 2, no tempo 3, tá certo? Porém, no tempo 4, ó,
Porém, a variação, ela é a mesma, tá bom? Professor, você vai disponibilizar o slide para me copiar bonitinho no meu caderno? Vou. Aí no lugar onde tem esse on, você coloca uma bolinha correndo, né? Porque a gente não sabe desenhar. Então você desenha uma bolinha, tá bom? Desenha o solo e desenha para onde ela está indo. Ó. Pronto, só isso. Ó. Desenha uma bolinha aqui e outra aqui. Ok? Eu coloquei um atleta para ficar mais bonito, né? Para ficar mais chamativo aqui. Pois bem, então vamos entender agora o que significa isso. Ó. É aquele movimento em que o móvel sofre iguais variações de velocidade. Ora, no movimento, ó, tá aqui, ó, tempo 1, tempo 2, né? No movimento uniforme, tá certo? No movimento uniforme, o que acontecia, né? No movimento uniforme era assim, ó. O espaço mudava em intervalos iguais. Agora quem é que está mudando? A velocidade, tá bom? Então sempre associa, ó. No movimento uniforme, quem varia igualmente com o tempo, ó, aqui, quem é que varia igualmente com o tempo? Ó, eu tenho as mesmas variações de espaço para os mesmos intervalos de tempo. E aqui, eu tenho as mesmas variações de velocidade para as mesmas variações de tempo. Tá bom? É só você associar isso daqui. Beleza, professor. Associei. Vamos de novo. Então, tá aqui. Vamos entender o que é essas variações em intervalo de tempos iguais. Veja. O que significa isso? Ó? Tá aqui, ó. Veja. Ó. No tempo zero, ele estava no zero, certo? No tempo 1, ó, ele está no 5, ele está com uma velocidade de 5 metros por segundo. Porque aqui é a unidade de velocidade, certo? Lembre lá das nossas aulas. Ok? Ó. No tempo 2, então isso aqui é a unidade de velocidade. Ó. No tempo 2, tá aqui, ó. Tempo 2, 10 metros por segundo. No tempo 3, 15 metros por segundo. Ó. Veja, o espaço, você há de concordar comigo que este espaço aqui, ó, este espaço que ele percorreu é totalmente diferente desse, ó. Tá certo? Veja, é totalmente diferente, tá bom? Então, se você for chamar aqui, você teria que dizer assim, ó, que esse intervalo de espaço é 1, esse intervalo de espaço é 2 e esse intervalo de espaço é 3. Porém, quando você olha para a velocidade, ó, a velocidade, você observa algo interessante, ó, que daqui para cá variou 5, que daqui para cá variou 5, que daqui para cá variou 5, ó. Então, ele está aumentando de velocidade, mas de uma forma bem organizada, tá certo? Ou seja, de 5 em 5. Então, se no movimento uniforme, por exemplo, se aqui fosse o movimento uniforme, ele estaria mudando o espaço de 5 em 5. Assim, ó, se fosse o movimento uniforme, aqui seria assim, ó, lá seria 5, aí aqui seria 10 e aqui seria 15. Isso daqui seria o espaço no uniforme. Mas agora é o movimento variado, né? Veja, o movimento variado, ele diz o quê? Que quem muda para intervalos de tempos, né? Em intervalos de tempos iguais para os mesmos intervalos de tempo, é a velocidade. E veja, se você calcular a velocidade, a aceleração, aí vamos resgatar aqui nosso conceito de aceleração, que é a aceleração. A aceleração é o delta V sobre o delta T. Pronto. Vamos aqui para o primeiro caso. Ó, daqui para cá, ó, variou de quanto, né? Porque o que é velocidade, né? É o final menos o inicial. Ó. Tempo final menos tempo inicial. O V final é para onde ele foi. Eu estou pegando só entre 0 e 1.
Aí o espaço, a velocidade dele final é 5. Ó. A inicial ó, é 0. O tempo final é 1. O tempo inicial é 0. Veja quanto é que vai dar. Ó. 5 menos nada é 5, né? 1 menos nada é 1. 5 dividido por 1 ó, vai dar ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Já vimos as unidades de aceleração também, que é metro por segundo ao quadrado ou quilômetro por hora ao quadrado. De velocidade é só metro por segundo. Agora, se você escolher aqui no segundo, ó, se você escolher ali por outro, ó, pronto. Eu agora vou pegar ó, daqui para cá. Olha só aí que interessante, parece que tem uma mágica, ó. 10 menos 5. Por que 10? Isso, porque foi para onde ele foi, menos de onde ele saiu, né? Qual é o tempo? Vai ser 2 menos 1. Isso, ó. 2 menos 1. 2 menos 1, que vai dar, ó, 5 dividido por 1. Ó, 5 dividido por 1. tá certo? Muito bem, né? Ó, tá aqui a 1, aqui a 2. Aí o outro também vai dar, professor, o outro também vai dar 5 dividido por 1, outro. Pronto. Ah, não precisa nem fazer, já viram, né? Ó, porque aqui vai ser, ó, 15 menos 10, 5. 3 menos 2, 1, né? Que vai dar a mesma coisa. Ou seja, galera, ó, quem é que está constante agora, ó? A aceleração. É por isso que a gente diz assim, ó, no movimento uniformemente variado, ó, a velocidade, ela é variável. Professor, e o que é uma coisa variável? Tá aqui, ó, 0, 5, 10, 15. E a aceleração, ela é constante, ela tem que ser constante e tem que ser diferente de zero, viu? E, ó, diferente de zero, tá certo? Então tem que ter essas duas coisas. Se ela for zero, ele não vai. Se ela for zero, volta para o movimento uniforme. Então tá aí, ó. Como é que eu conheço qual é o movimento que eu estou? Se tiver aceleração, é variado. Se não tiver aceleração, é uniforme, ok? E o movimento uniforme é esse, ó. Quem muda é intervalos de velocidade para os mesmos intervalos de tempo, como é visto aqui na definição, ó. Variações de velocidade, ó, variações de velocidades em iguais intervalos de tempo, ó. Certo? Então, iguais variação de velocidade em iguais intervalos de tempo. Ou seja, a cada 1 segundo, ele vai mudar quanto aqui? 5 metros por segundo. Certo? Ó, a cada 1 segundo, ó, ele está com a velocidade de 5 metros por segundo. E se fosse um movimento uniforme, aí você só fazia trocar a frase. Você diria assim, ó, é aquele em que o móvel sofre iguais variações de quê? De espaço em intervalo de tempo. Estão entendendo? Vocês notaram aí a diferença, galera? Pronto. Então, uma vez entendido, veja, os espaços mudam. Ele está saindo do lugar. Mas a velocidade, ó, muda em intervalo para os mesmos intervalos de tempo. Tá bom? A velocidade aumenta 5 em 5. Tipo assim, tá no 0, né? É. Aí é pro 5, aí pro 10, tá aumentando a distância. Quando aumenta a De velocidade. 5 em 5, que aumenta na distância. Se a velocidade está variando, né? Porque a distância está mudando. Aí no dia a dia, pessoal, os exemplos mais assim bonitos que temos e que todo mundo é bem fácil reproduzir são os movimentos de queda livre, ó. Tá certo? Ou seja, um objeto quando cai, ó. Veja, um objeto quando ele cai, ele começa assim, ó. Aqui, ó, as suas posições, ó, vão aumentando, ó. Olha aí, ó. Se as posições dele aumentam, a velocidade muda. Ó, aqui era a posição 0, 3, 5, 7, 9. Ó. Veja que vai aumentando. Ó. Porque no movimento uniformemente variado, né, o exemplo é um movimento de queda livre. No movimento de queda livre, você tem aceleração da gravidade, que a gente representa por um G, para lembrar a gravidade.
Então, o movimento mais que é mais fácil exemplificar é um objeto caindo, tá certo? Um objeto caindo, ele é um movimento uniformemente variado. Veja, o seu espaço vai aumentando, né? E, consequentemente, a velocidade é variável, tá certo? Então, se o espaço muda, a velocidade vai mudar, ok? Aqui, ó, por exemplo, essa menina soltou essa bola, esse menino chutou, ó. Então, esse movimento aqui a gente chama de um movimento de queda livre. E aqui é um movimento, ó, lançado na horizontal. Por quê? Porque ele vem na horizontal e vai cair, né? Tá certo? Aí veja, ó, os espaços, ó. Tanto o movimento em queda livre como uma bola lançada horizontalmente, ela é lançada horizontalmente e aqui vai fazer uma parábola, né? Lembrar da trajetória parabólica? Ó, então veja aqui, ó. Ela vai cair e veja, ó, em ambas as figuras você vê claramente, isso aqui a gente tira, né? Com uma câmera especial. Quem tem algum celular aí já pode fazer esse tipo de imagem, deixar uma caneta cair e ver, né? Claro que com a presença da resistência do ar, você não vai ver tão bonitinho assim, né? Aqui é supondo que não existe resistência do ar. Então, você vê, ó, o movimento de queda livre, tá certo? Na horizontal, esse daqui, as amarelinhas, e na vertical. Outro aqui, ó. Tá bom? Então, o mais fácil de reproduzir, de dar exemplo, é movimento de queda livre, né? Na vertical, está sujeito à gravidade. Por isso que a gente diz aceleração da gravidade. Tá bom? Pois bem, então agora vamos classificar o movimento. Ó. Assim como a gente classificou o movimento uniforme, a gente também classifica o variado, né? O movimento uniforme ele era classificado em progressivo, sentido da trajetória, e retrógrado, contra a trajetória. Aqui é assim, ó, acelerado e retardado, né? Esse retardado é de retardatário, tá certo? No sentido de que se demorou, né? Ó, o que é o movimento? O que é o movimento, ó? Um vai pilotar outro assim, ó. Um vai acelerando para ganhar, o outro vai diminuindo para perder. Isso. Por exemplo, ó, um carro saindo do repouso ou um homem começando a corrida, ó. Veja, o movimento acelerado, o corpo percorre distâncias cada vez maiores em um mesmo intervalo de tempo, né? Aí, ó. No movimento retardado, o corpo percorre distâncias cada vez menores para os mesmos intervalos de tempo. Olha aqui para os bonequinhos, tá certo? Então veja, aqui ele está parando, aqui ele está avançando. Então, tá certo? Ó, quando acontece isso, eu digo que o meu movimento é acelerado. Ou seja, se o movimento é acelerado, pessoal, o V tem que ser positivo, tá certo? E o A, se for retardatário, é negativo. tá bom? Né, professor? Ó, se for é assim. retardado, é negativo, né? Não. O movimento é assim, aqui tem que ter mais cuidado, porque assim, ó, no movimento uniforme acelerado é assim, ó, os dois têm que ter o mesmo sinal. Ou o V e o A são maior do que zero, ou acontece isso, ó. Ou acontece isso, ó. O V tem que ser menor do que zero e o A é maior do que zero. Ou é menor do que zero, certo? Então, se os dois tiverem o mesmo sinal, ele é acelerado. Ou seja, o A e o V tem que ser, os dois, ou tem que ser positivo, ou os dois têm que ser negativo ao mesmo tempo. Se os dois tiverem sinais contrário, ele é retardado. Como assim? Ó, por exemplo, se a velocidade for maior do que zero e a aceleração for menor do que zero, pronto. Aí eu estou num movimento retardado. Ou se acontecer o contrário, ó, se o V agora for menor do que zero e o A for maior do que zero. Vejam, aqueles têm sinais diferentes. E aqueles têm sinais iguais. Um é diferente também, né? Ó, um é maior, o outro é menor. Um é menor, o outro é maior. Então,
V e A com o mesmo sinal, não importa, né? Não importa. Ó. V e A com o mesmo sinal é acelerado. V e A com sinais opostos é retardado. Porque como o Pedro estava falando agora. O Pedro falou o seguinte, que no movimento uniforme era assim, ó. Se o V era positivo, era progressivo. Se o V era negativo, era retrógrado, né? V positivo significa que ele está a favor da trajetória. V negativo significa que ele está contra. Mas aqui não. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos duas grandezas para classificar, o V e o A. Tá bom? Mas não se preocupe não, isso aqui nós vamos pegar ao longo das aulas. Ao longo da aula, isso aqui vai ficando na mente de vocês. Você só precisa saber que movimento acelerado, o corpo apresenta um aumento da velocidade. E o movimento retardado, o corpo apresenta a diminuição da velocidade. Veja o exemplo dos carrinhos, ó. Aqui, ó, está no movimento acelerado, ó. Mas sempre mudando aqui de 10 em 10, ó. Muda de 10, 10, ó. E para os, ó, iguais variações de velocidade, veja, não é igual velocidade não. É iguais variação de velocidade para iguais variação de tempo. Tá certo? Veja, ó, daqui para cá, ó, 10 mais 10, 20, ó, tá mudando sempre de 10 em 10. Como ele está mudando sempre de 10 em 10, ele vai avançando, né? Então, aqui seria o movimento ó, acelerado e aqui seria o movimento retardado. Professor, eu posso aprender assim, movimento acelerado, o carro está indo para frente. Pronto, ó, a coisa mais simples é você associar com o carro. Acelerado, o carro está indo para frente. Tá certo? Está indo embora. Movimento retardado, o carro está parando. E associar a palavra retardado é de retardatário, né? Quem são os retardatários da chamada tal? Os retardatários da corrida são aqueles que chegaram por último. Então, o movimento retardado é para dizer que ele vai diminuindo. Ó. Ele estava em 20, aí começou a desacelerar. Ó. Pronto, aqui você diz assim, ó, o carro acelerando, o carro está acelerando. E aqui o carro está o quê? Ó? Desacelerando. Tá certo? Ó. Tá caindo a velocidade. 20, Ó, isso. tá caindo, tá aí 20, 15. 15. Isso. Aí zero, aí tá caindo a velocidade. Exatamente. Ó. Então, acelerado, desacelerado. Outro, ó. Tipo assim, ó, o primeiro tá crescendo e o outro tá diminuindo. Isso, ó. O movimento acelerado e desacelerado na vertical, ó, de queda livre, né? Todo movimento na proximidade da Terra, o movimento de queda livre, né? Movimento de queda dos corpos, seja livre ou não, ou lançamento, né? Aqui a gente diz assim, ó, o corpo está caindo em queda livre. Aqui a gente diz assim, ó, o corpo está sendo lançado. Aqui alguém jogou para cima, tá certo? E aqui alguém deixou cair. Então aqui, ó, veja, ó, o movimento é acelerado e aqui é retardado. Porque vocês sabem que tudo que sobe faz o quê? Complete aí. Exatamente. Ó. Tudo que sobe desce. Aí por isso que ele tem que ser retardado. Porque se ele não zerar, ele não ia voltar nunca, né? Ele não ia voltar nunca. Seria o quê? Seria um foguete, né? Então tá aqui, ó, movimento para baixo é acelerado, para cima é retardado. E aqui nós vamos deduzir a nossa primeira equação de hoje, certo? Ora, pessoal, a nossa função é essa daqui, né? A nossa equação, ó. A é o quê? É o ΔV, ó. Peraí, é o ΔV sobre o ΔT. Mas vocês acabaram de dizer que o V, ΔV, é um V final menos um V inicial, né? E o T é um T inicial menos um T final menos um T inicial. Então, vou fazer isso, ó. Para um T inicial igual a zero, né? Teremos, veja, ó, V menos V0 é igual, ó, A vezes T, ó. A vezes T. Logo, nós temos ó, V
é igual a V0 mais, ó, tá menos, passou mais, AT. Pronto. Essa, galera, é a nossa função da velocidade, no movimento uniformemente variado. Então, essa daqui a gente chama, ó, função, certo? Da velocidade. Pronto, nossa primeira equação da velocidade. Veja que ela é muito semelhante, como Pedro. Se for assim, ó, o V inicial for 5 e o V final for 25, como é que vai ser aí? Não, aí nós vamos fazer para cada caso, tá certo? Vamos Tá. devagar, vamos devagar. Vamos fazer para cada caso. Ó, aí veja, ó, só relembrando aqui, ó, ó. A gente não tinha assim, ó, V era S menos S0 sobre T menos T0, não tinha? Não era isso? Aí nós montamos a nossa equação, ó, S, S0 mais VT, ó. Pronto. Essa daqui era a equação do movimento uniforme. Ó, veja a semelhança. Só que aqui a gente começa do A. Aí nós aprendemos que essa daqui era o quê, ó? Sorvete. Aí essa daqui ainda é mais fácil, ó. Veja, essa daqui não entra espaço, porque agora eu estou no movimento variado, ó. No movimento variado, eu tenho velocidade. Certo? Então, veja, essa equação é essa mesma aqui, ó. Tá bom? Elas são iguais, só porque aqui ela está em função do tempo, para dizer o quê? Que dependendo do tempo, o V vai mudar. Então, aqui você diz assim, ó, vi vovó assistindo televisão. Pronto. Ó, a vovó já tomou sorvete. Agora ela vai para onde, ó? Vi vovó assistindo televisão. Aí as mesmas coisas que nós fizemos para essa função aqui, ó, tudo que nós fizemos para essa daqui, nós vamos fazer para essa, que é o quê? Tirar a velocidade inicial, tirar a aceleração, né? Tá bom? Então, como é que começa? Primeiro se trabalha com o V, tá bom? Primeiro se trabalha com o V, né? Ó, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, para ultrapassar o sinal vermelho, corresponde a uma infração gravíssima, punida com multas e registro de 7 pontos na carteira de habilitação. Sabendo disso, o motorista dirige o seu carro com velocidade de 30 metros por segundo. Ao avistar um sinal vermelho, aciona o freio durante 3 segundos até parar. Nesse intervalo de tempo, determine a aceleração. Então, veja. Começa estudando o quê? A gente começa estudando a aceleração, depois determina a função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Então, aqui é só você pegar, ó, a aceleração é o ΔV sobre o ΔT. A sua aceleração será o quê? Ó? 30 metros por segundo, dividido por 3 segundos. Ó, 30 por 3, 10. Aí veja, ó, metros, segundo e segundo. Ó, tem 2 segundos, então por isso fica o segundo ao quadrado. Como ele está parando, ó, vai ser o quê? Negativo. Por que, professor, negativo? Porque assim, ó, a velocidade final dele vai ser quanto? 0, porque ele vai parar. E a inicial dele? 30. Então, aqui era 10, ou 3 e 0, né? Porque, ó, ele vinha a 30, final menos inicial, ó. Só porque ele parou. Como ele parou, né? Ó, como ele parou é negativo. Só em dizer que ele parou, vai parar, você já sabe qual é o tipo de movimento. Que é o quê? É o movimento retardado. Certo? Movimento retardado. Porque ele está desacelerando o carro. Ok? Para poder parar. E aqui a outra, ó, só para concluir, viu, galera? Ó, um ciclista desloca com velocidade uniforme, né?
variando representado pela equação. V é igual a V0, 6 mais 8t. Considere a unidade de medida do tempo em segundo e a do comprimento em metro. Determine a velocidade escalar desse ciclista e a aceleração escalar dele. O que você faz? Mesmo semelhante ao que a gente já fazia. Ó. Vi vovó assistindo televisão. Ó, quanto é o V? Quanto é o A? A velocidade escalar desse ciclista. Quanto que é? Ó, 6 metros por segundo. Tá vendo? Quanto é a aceleração escalar dele? Você olha lá em cima, ó. 8 metros por segundo ao quadrado. Viu? Então, é tudo parecidíssimo com o que a gente fez. S0 mais VT. Mas veja, aqui era S, ó, e V. Aqui é V e E. Um atleta parte do repouso. Se ele partiu do repouso, quanto era a velocidade inicial dele? 0. E acelera uniformemente a uma velocidade, a uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a função horária de sua velocidade. Pronto, é só escrever, ó. Vi vovó assistindo televisão. V, né? Porque é a função. Aí é o que? 0 mais, quanto é o A? 3 vezes T. Portanto, vamos deixar bonitinho, vamos tirar este 0. Ó. 3 vezes T. Ok? Então, tá aí nossa função horária da velocidade. Beleza? Então, veja o seguinte, ó, que quando a função aparece dessa forma, é porque o V inicial é 0. Tá bom? Então, quando você vê a função dessa forma, você já tem que estar ciente que o V inicial é 0. Veja que o A ele sempre está colado com o T, ó, no movimento uniformemente variado, certo? No movimento uniforme, a dica era essa, né? Ó, S é igual a S0 mais VT, ó. O V sempre era colado com o T, ó. Porque às vezes a equação pode vir assim, digamos, se a equação tivesse assim, eu pedisse, ó, determine o V inicial e a aceleração. Aí tem aluno que olha para cá e coloca logo assim, ó, porque ele não aprende essa diferença, ele apenas decora que o primeiro é o V e o segundo é o A. Não é assim. Você não aprende decorando, você aprende o porquê das coisas, ó. Então, o aluno que decorou, ele simplesmente coloca aqui, ó, 3, e aqui ele diz 0, porque não tem, né? Mas não é. O A você reconhece porque ele, certo? Porque ele é colado com o T, certo? É colado com o T. Ele vem juntinho do T. Por quê? Aí outra coisa aqui, ó. Por que se chama função horária da velocidade? Porque agora o móvel, certo? Função horária da velocidade. Porque agora o móvel, para diferentes tempos, ele vai ocupar velocidades diferentes. Ok? Lá, quando a gente estava fazendo S igual a S0 mais VT, né? A gente via que para o tempo 1, o móvel estava no espaço 1. Para o tempo 2, o móvel estaria no S2. Para o tempo 3, o móvel estaria no espaço 3 e assim por diante. Tá certo? Agora, o que nós estamos dizendo? Que esse atleta aqui, por exemplo, que é o caso, para diferentes tempos, ele vai estar com velocidades diferentes. Aqui era assim, ó, para diferentes tempos, espaços diferentes. Aqui, para diferentes tempos, velocidades diferentes. Nós já sabemos disso, ó, que quando t for 0, qual será a velocidade do rapaz? 0. Né? Tá aqui, ó. Sempre é o inicial. T0 igual a 0, T0 também.
metros por segundo. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Para tempo igual a 1, vamos ver aonde é que ele vai estar. Aí você pega, ó, V, não precisa colocar o zero, né? Ó, 3 vezes 1 é igual. Para um tempo t igual a 2, onde é que ele vai estar? Qual será a velocidade dele nesse tempo? Aí você vai fazer, ó, 3 vezes 2. Para um tempo t igual a 3, né? Tudo aqui em segundo, certo? Tudo aqui em segundo. Qual seria a velocidade dele? Aí você vai pegar, ó, 3, no lugar do t, você vai colocar agora 3. Ó. Então, quando o tempo for 1, ele vai estar com velocidade de 3 metros por segundo. Quando o tempo for 2, de 6 metros por segundo. Ó. Quando o tempo for 3, de 9 metros por segundo. Aí você pergunta, e qual é a aceleração dele aqui? Essa daqui, ó. 3 metros por segundo ao quadrado. E aqui, 3 metros por segundo ao quadrado. E aqui, 3 metros por segundo ao quadrado. Professor, e você não está calculando não, só está colocando tudo 3, é? Sim, por quê? Porque no movimento variado, o V, olha só o que significa a definição, ó. O V varia com o tempo, mas a aceleração, ó, permanece constante. Beleza? Então tá aí, pessoal. Ó. Então, no movimento uniformemente variado, né, quem varia com o tempo é a velocidade. E veja, ó, que como o V vai aumentando, ó, a aceleração é constante, mas o V vai aumentando. Então, ele vai avançando na sua trajetória, como é este caso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Como este caso, ó. Tá certo? Veja, ó, que ele está avançando na sua trajetória. Tá certo? Ó, avançando na trajetória. Beleza? Então, guarde essa imagem na cabeça, ó. Aqui, se fosse aquele atleta, né? Aqui seria o quê, ó? No tempo. Ó, no tempo 0, 0. No tempo 1, 5. No tempo 2, 10. No tempo 3, 15. Tá bom? E, através disso aqui, eu posso montar a minha equação. Ó, que seria o quê? A inicial é 0, mais a aceleração, eu estou vendo que ele vai sempre mudar de 5 em 5, né? 5t, ó. Tá vendo? Por quê? Porque, como a gente já fez, se a gente calcular a aceleração, aqui é 5, né? Porque é esse intervalo dividido por esse intervalo aqui, ó. Dividido por esse intervalo. 5 menos 0 dividido por 1 menos 0, que é 5 dividido por 1 é 5. Tá bom? Então, veja. Velocidade, movimento uniforme, só tem velocidade. Movimento variado tem velocidade e aceleração. Né? A aceleração é que faz com que a sua velocidade, ó, que faz com que a nossa velocidade aqui, né, mude. Então, a aceleração, ela muda o V, certo? Ela muda o V, tá bom? E lá da outra forma, assim como o V, né, mudava o espaço, ok? Então, é muito semelhante, pessoal. É muito semelhante. Essas duas equações são bem semelhantes, ok? Então, tá aí, ó. Então, quando você tem isso aqui em mente, que agora quem vai mudar com o tempo será a velocidade, beleza? Então, eu vou deixar as atividades para vocês responderem e amanhã a gente corrige essas atividades. Ou na próxima aula, tá bom? Valeu, pessoal!